Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertão do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para as notícias aqui de hoje, né? Primeira notícia, vamos ver um trecho aqui que o Sr. Mani fala, né? Sobre a Arena do Santos, né? Sabemos que o estádio do Santos, a prefeitura aprovou ontem, né? E podemos ver que o Santos vai ficar ausente alguns anos aí, pode ser falando de 2 a 3 anos em Santos, né, para fazer o estádio. Então, provavelmente o Santos vai ficar no Pacaembu. Vamos ver como vai o Sr. Mani falar sobre isso. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal dele. Precisa jogar em Santos. Claro, o Santos é de Santos. Não pode abandonar Santos. Óbvio que não. O que a gente pede é para ele jogar mais em São Paulo. Não que ele deixe Santos. Não é isso. Tá? Que ele continue jogando. Mas na época da reforma na Vila Belmiro, o que vai acontecer? O Santos não tem para onde ir. O estádio da Portuguesa é desse tamanho, do Jabaquara é menor ainda. Então o Marcelo deixa ele estudar isso. E aí, o que aconteceu? O pessoal ficou preocupado. Ah, senhor Mani, se ele fizer isso, meu companheiro, adeus jogar em São Paulo. Ele vai acomodar tudo lá na Belmirolândia. A Belmirolândia continuará a todo vapor. Bom, deixa eu contar para vocês então o que eu fiquei sabendo hoje à tarde. Eu apurei, na verdade, que o Santos, nessa segunda-feira, vai mandar um agrônomo no Pacaembu para começar a estudar a reforma do gramado do Pacaembu. Repito, segunda-feira agora, hoje é sexta, sábado, domingo, segunda. Um agrônomo vai até o Pacaembu fazer um levantamento e ver como é que está a situação. O Santos já está em contato com duas empresas, a Soccer Grass, que eu acho que foi até a própria Soccer Grass que implantou lá o gramado artificial no Pacaembu, e também a World Sports, que é a empresa que faz o gramado da Vila Belmiro. No primeiro momento, o Santos pensou em fazer um gramado híbrido, mais ou menos como ocorre no estádio do Corinthians. Por que esse gramado híbrido? Porque o gramado híbrido, quando tem show, você tem que montar lá toda aquela estrutura para ter o show e tudo mais, sendo híbrido, ele machuca, ele é menos prejudicado do que o gramado natural. Tá? Então, o Santos fazendo isso, tem um show lá no Pacaembu, vai voltar, você vai jogar lá de novo, o gramado não fica tão prejudicado assim. De todo modo, eu apurei também que aquilo que eu te falei, né, vai mandar o agrônomo na segunda para ver o sintético. Se não tiver problema em elevar o nível do gramado, ele coloca uma proteção na base do sintético, cobre com uma camada de solo e planta a grama. Vai avaliar a viabilidade técnica disso e passar o orçamento. Tá? Isso aí foi uma mensagem que uma pessoa passou para o responsável desse setor lá dentro do Santos. Tá? Então, repito, segunda-feira, um agrônomo vai até o Pacaembu para analisar o sintético. Se não tiver problema, o nível do gramado, tá? Em aumentar o nível do gramado, ele coloca uma proteção na base do sintético, cobre com uma camada de solo, areia, tá? E planta a grama. Para não ter que... Porque tem um custo você tirar aquele gramado. Tem um custo. É muito alto. Então o Santos quer fazer essa reforma sem ter que tirar o sintético. Repito, coloca uma proteção na base do sintético, cobre com uma camada de solo, terra, tá? E planta a grama. Então vai avaliar na segunda-feira, esse agrônomo que o Santos vai mandar até o Pacaembu, a viabilidade técnica disso. E vai passar um orçamento para o Santos. E o que vocês acham, rapaziada? Vocês concordam o Santos jogar no Pacaembu nesse tempo que a Vila vai ser reformada? Deixa aí nos comentários. E assim, o Santos tem que jogar em São Paulo mesmo. Acho que é a melhor opção. Sabemos que quem é um pouco mais velho já foi no Pacaembu. Sabe que o Pacaembu não tem mais aquela capacidade que era antigamente, que era mais ou menos 40 mil pessoas, né? Acho que hoje o Pacaembu é 25 mil. Então não é tão grande, né? Acho que o estádio ideal é no mínimo 30, 35 mil ali, né? Mas 25 mil ainda fica, se o Santos assumir esses anos aí o estádio, querendo ou não, é 10, a Vila é 13, 14 mil ali, né? No máximo é 10 mil a mais, né? 10 mil a mais. Então, e em São Paulo, provavelmente todos os jogos do Santos vai ser sempre lotados, né? Porque o Santos sempre coloca um público acima disso. Vai ser bem difícil conseguir ingresso se for realmente do Pacaembu. Mas o lado positivo é que o Santos vai sempre ter os estádios cheios, né? E essa vontade do gramado híbrido é porque o Santos, quem sabe muito bem, o Pacaembu é totalmente sintético hoje, né? Ele é 100% sintético. Inclusive o Santos preferiu jogar uma vez no Allianz, preferiu jogar no Morumbi, né? Já jogou no estado do Corinthians, porque o Pacaembu,
que mesmo estando disponível, é um estádio 100% sintético. E os jogadores, tudo que a gente vê que os caras sempre falam em redes sociais, tudo é bem ruim, né? Vimos no jogo do Corinthians e Palmeiras, o próprio Memphis se machucando, acho que o Carrillo se machucou também, por causa da grama sintética, né? E infelizmente, galera, a gente fica falando, frescura, não sei o que, mas, cara, é muito difícil, né? Acho que só o profissional mesmo, o pessoal que tá ali mesmo, talvez saiba, tenha uma visão melhor do que a gente, né? Eu vou pelo que os jogadores falam mesmo. E a preferência realmente deles é sempre a grama natural. Então, como o Sr. Mãe falou, para tirar toda essa grama e colocar um híbrido totalmente natural é muito caro. E por causa de show também, e estraga muito, né? Então acho que o híbrido é o melhor segredo, igual é no estado do Corinthians. Beleza, rapaziada? E lembrando, né? O Santos, estádio para... Hoje a prefeitura aprovou, né? Os esquemas lá com o Santos sobre a reforma da Vila. Então já tá tudo certo com a prefeitura. Agora só falta o Santos fazer assinaturas, tudo com a construtora, né? Que vai fazer essa reforma e começar os trabalhos. Provavelmente o Santos... Não sei se vai começar esse ano, acho que não. Acho que o Santos termina esse ano jogando na Vila Belmiro. E a partir, quando acabar a temporada, acho que deve começar as inicializações das obras, né? Pro estádio, que deve ser em torno de 2 a 3 anos, que é a média geralmente de um estádio, né, galera? E nesse tempo o Santos vai ter que procurar um lugar pra jogar, como o Sr. Mani falou. Não vai ser na Portuguesa, não vai ser no estádio lá em outro estádio de outro clube lá de Santos, tipo o Jabaquara, Português Santista. E provavelmente não vai ser na Grande São Paulo. Até porque na Grande São Paulo também, dependendo do lugar, é ruim acesso, né? Então não compensa. Acho que vai ter que ser em São Paulo mesmo, Pacaembu é a melhor opção e é bem localizado para qualquer pessoa que mora em São Paulo para vir assistir o jogo, né? Maurício, e assim, rapaziada, deixa também nos comentários o que vocês acham, tá? Se vocês concordam com o Santos jogar em São Paulo, se vocês ainda preferiam que o Santos fizesse o estádio mais para cá ou concordam com a reforma da Vila, tá? E aí a gente vai para a próxima notícia. E não se esqueça de se inscrever no canal do Sr. Mani, tá? A próxima notícia, galera, é sobre o Wagner Frederico falando sobre o técnico, né? Como tá sendo o avanço com o Xavier. Marcelo Teixeira falou que ele é o técnico do Santos, mas parece que não convenceu muita gente do jeito que ele falou. Aparentemente, parece que ele está esperando o jogo de domingo, né? Pra ter uma cartada. E vamos ver o que ele fala sobre isso? Se também vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner. Na comissão técnica do Santos, será que o Kleber Xavier vai realizar domingo seu último jogo pelo Santos? Depende do resultado, não depende do resultado. Sampaoli já está acertado com o Santos, vai ser o próximo técnico do Peixe, caso se confirme a demissão de Kleber Xavier. O presidente Marcelo Teixeira, claro, né, todos aproveitaram a presença dele nesse encontro lá na prefeitura para poder questioná-lo sobre isso. Vamos ouvir o que o presidente Marcelo Teixeira falou sobre essa possível troca de técnico. É um vídeo curto, está meio baixo por conta do barulho, mas diz muita coisa. É muito interessante se você prestar atenção na maneira como o presidente Marcelo Teixeira respondeu a essa pergunta sobre a situação do Kleber Xavier, possível troca de treinador, porque sinaliza, ele dá sinais aí do que realmente está acontecendo. Prestem atenção. O técnico do Santos é o Kleber, aí é um pouco decisivo, um pouco importante nesse próximo domingo, onde serão definidas o campeonato. Nós queremos que o foco esteja todo voltado para que o Santos faça uma boa classificação. Vocês prestaram atenção no tom de voz do presidente Marcelo Teixeira, quando ele diz o técnico do Santos é o Kleber? Domingo temos um jogo importante contra um dos líderes do campeonato e nós queremos que o foco esteja totalmente nessa partida. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Para mim fica muito claro realmente que a saída do técnico Kleber Xavier é uma questão de tempo. A forma como o presidente Marcelo Teixeira respondeu a essa pergunta feita, né, sobre a possibilidade de troca de técnico, chegada de outro treinador, ela não dá sustentação, né? Você percebe que ele está ali falando de forma protocolar, porque sabe que tem um jogo importante domingo, o foco realmente tem que estar no jogo. Agora, se ele tivesse, de fato, a convicção de que o técnico deve ser mantido, vai ser mantido, independentemente do resultado, ele diria isso, né, repetidamente, diria com mais ênfase, e não foi o que aconteceu, né? Ele simplesmente falou ali de forma protocolar, o técnico do Santos. Agora que tá, rapaziada. Se o Santos vencer domingo, que empate domingo, que eu acho que é um excelente resultado do Santos trazer um ponto de Minas. Porque depois o Santos tem o confronto direto com o Vasco em casa.
E aí pode recuperar a besta distância do Z4. Mas um ponto para mim de Minas já seria excelente para o Santos. Mas digamos que o Santos ganha. Vai fazer o quê? Vamos focar no próximo jogo. Vai ficar disso até perder para mandar embora? É igual eu falei para vocês. Para mim não tem essa. Se já tem a palavra de um técnico, mesmo que ele tenha ganhado o último jogo, mesmo sabendo que ganhou e não convenceu, dispensa, manda embora. Eu tentou um acordo. Entendeu? O que eu acho que não dá pra fazer é ficar esperando o time perder, porque ele perde uma semana de planejamento. E pro Santos, que só tem o Campeonato Brasileiro, se você traz um técnico já terminando uma rodada para outra, você tem a semana inteira para trabalhar com uma nova identidade, um novo treinador, um novo vínculo, um novo ciclo. Então é totalmente diferente, entendeu? E é igual o Wagner falou, ele acha que tá com os dias contados. Eu também acho. Eu acho que o Kleber só fica, sei lá, cara, se o Santos ganhar domingo, e aí ganhar do Vasco, que aí já faz aquelas 3 vitórias seguidas, né? E aí, velho, sei lá, e o Santos embala e vai perder um joguinho ou outro, mas aí ganha o outro de novo, não vai mais ter uma sequência ruim. Eu acho que o Kleber só fica se o Santos não tiver mais sequência ruim. Se o Santos tomar 2 tacadas seguidas, mesmo que domingo é o líder do campeonato, fora de casa, ele é um jogo de risco pra ele. Entendeu? Não é que o Santos perdeu em casa para um time de meio de tabela de baixo. Não. Como o Santos perdeu algumas vezes já esse ano. Muito pelo contrário. É você falar, perder para o Cruzeiro em Minas, hoje, na situação que o Cruzeiro está hoje, é absolutamente normal. É absolutamente normal. Mas, pelo que eu vejo na diretoria do Santos, não está sendo normal. Eles só estão esperando perder para mandar embora. Ah, mas perdeu para o Cruzeiro. Então, tchau, entendeu? Deixa aí nos comentários, galera, se vocês acham que vai acontecer isso, se o Santos vai dispensar o Kleber Xavier e a comissão dele após o jogo domingo. E eu vou entrar naquela minha opinião que vocês já viram falando, independente se vai mandar embora, que mande. Mas eu vou torcer pro Santos ganhar. Eu não vou torcer pro Santos perder só pra mandar embora, não. Eu quero que o Santos ganhe. Eu quero que o Santos ganhe. Porque o momento, se você quer sonhar, pelo menos com uma competição internacional, e o Santos só tem do brasileiro, é nesse momento que o Santos tem que se erguer no campeonato, velho. No final do primeiro turno, e buscar um bom segundo turno para quem sabe pensar em coisas maiores, tá? E a gente não sofrer no campeonato, beleza? Se vocês quiserem ver mais vídeo com mais detalhes, vai lá no canal do Wagner, tá bom? E a gente vai para a última notícia. A última notícia, rapaziada, sobre Barreal, tá? Barreal embala no Santos, na ausência de Guilherme, e a Sierra disputa por vaga entre os titulares, né? Sabemos que o Barreal, ele já é titular junto com o Guilherme, mas com a ausência dele, ele jogou na posição do Guilherme, pelo lado esquerdo, onde o Guilherme atuava, né? E foi muito bem. Fez gol contra o Juventude, chutou a bola na trave, acho que ele fez gol contra o Sport também, né? Então o Barreal, ele é um cara, fez gols, é um cara que chuta bastante pelo gol, mas que contra o Juventude teve chance de fazer 2, 3 gols ali. Um passou rente à trave, outro bateu no travessão e outro fez o gol. E tá sendo muito participativo também, né? Faz aquela função de ajudar, voltar, ajudar o Souza, recomposição, né? E o Santos tem uma prioridade de compra, né? Dele, né? Então, ele é um jogador que não é do Santos hoje, né? Ele é emprestado. Ele já passou pelo Cruzeiro, mas o direito econômico deles é do Cincinnati. Para quem não sabe, é dos Estados Unidos, tá? Que ele tem contrato até final do ano que vem. Mas o Santos tem a opção de compra, né? Até pelo menos assim, chegando no final do ano. Aí, pelo que eu pesquisei, eu fiquei pensando, mas quanto será que é a multa o Santos poder comprar o Barreal em definitivo? Até porque ele só tem 24 anos, rapaziada. Ele pode ser um cara que vire também um jogador, o Santos invista nele para, quem sabe, ele vender ele com valor maior mais pra frente, né? Então, pelo que eu pesquisei, é mais ou menos entre 20 a 25 milhões de reais, tá? Não é dólares, não. Então, não é um valor super alto. É caro, mas, para quem pagou 32 milhões de reais no Tassiano, você tá pagando 10 milhões a menos no Barreal, que entrega, querendo ou não, ele entrega, né? Dentro de campo, que seja com assistência, que seja participações e que seja com gols. E lembrando, né? O Barreal, ele é jogador de futebol, né? Tassiano não. Tassiano não é jogador de futebol. Por isso que eu sempre vou questionar esse valor que foi pago por ele. Entendeu? A gente reclama do Patrick, não sei o que, mas o Patrick ainda veio de graça. Ainda veio de graça ali. Agora, pagar 32 milhões de um cara que não é jogador de futebol é a pior coisa que tem. Então o Barreal, ele é o artilheiro do Santos Brasileirão, né? Com 5 gols.
e quem mais participou de gols pelo clube na competição. Então isso é muito importante. Provavelmente eu acho que ele vai, se ele terminar o ano em alto, o Santos vai tentar comprar o dinheiro econômico dele, né? Até porque o Santos está enxugando a sua folha, né? Já saiu o Soteldo, saiu o Zé Ivaldo, saiu o Léo Godoy, saiu o Aderlan, agora recentemente no Sport, saiu... Quem mais que saiu também? O Kevson também saiu. E também tem outros jogadores que... O Pituca saiu. E tem outros jogadores que podem estar no radar de sair. Provavelmente, David Washington vai ser devolvido até final. Se não for devolvido agora, vai ser no final do ano. O Tiquinho, o Santos tá colocando ele para jogo porque a janela tá aberta. Pode ser que o Santos ainda consiga revender para a China, para a Arábia, como ele já teve interesse nele. E com essa sobra, o Santos consegue comprar no Barreal, né? Agora só tá sendo que vai ser difícil, né? Porque ninguém vai querer. Beleza, rapaziada? Então, por enquanto as notícias foram essas. Arena, Santos, né? Confirmado com a prefeitura. Provavelmente só vamos saber quando vai começar essa reforma. Provavelmente o Santos vai jogar no Pacaembu, né? Não tem estádio hoje fixo para o Santos. Então o Pacaembu vai ser alternativo para o Santos jogar enquanto a Vila estiver reformada. Wagner Federico mostrou o vídeo. Marcelo Teixeira não convenceu que o Kleber vai ser mantido no Santos mesmo. Ele falou só sobre esse jogo. Depende, não sei o que. Não mostrou segurança e como fala, garantia que vai manter a comissão técnica. E Barreal em alta, já tem um preço já pré-fixado ali de 20 a 25 milhões de reais, para o Santos poder comprá-lo lá do time dos Estados Unidos, que é o time que tem os direitos econômicos dele. Beleza, rapaziada? Então, por enquanto as notícias foram essas. Deixa no comentário o que vocês acham. Se vocês se inscrevam no canal Santástico News, beleza? Curta, se inscreva, comente. Para quem sabe, todo mundo aí comenta, sabe que eu sempre respondo, mando mensagem. Curta, se vocês quiserem apoiar o canal também para dar uma força, para eu sempre postar vídeo para vocês, apoia o canal, vire membro, é apenas R$ 2,99, tá bom? E pretendo também, galera, já tô até avisando, domingo, pós-jogo do Cruzeiro, fazer uma live pós-jogo, tá? Então espero vocês também. Espero vocês na live pra gente conversar. Quem me acompanha em live sabe que eu sempre leio os comentários, sempre converso com vocês durante as mensagens, né? Tanto que seja mensagens do chat do YouTube, super chat, live Pix. Quem puder apoiar também, vai sempre ser bacana, tá? Então espero vocês também domingo pós-jogo com Santos e Cruzeiro. Beleza, rapaziada? Obrigado e até a próxima.